Prezados irmãos, queridas irmãs, bom dia. Que o amigo Jesus nos abençoe e nos conforte na sua imensa e inesgotável paz. E que a palestra possa ser atraente o possível para que todos prestem atenção e ninguém durma. Eu digo isto porque não há nada pior para um palestrante, para um orador, do que lidar com um público indiferente. Eu me lembro que certa vez eu fui realizar uma palestra e logo no início, quando eu disse que Jesus nos abençoe, uma senhora que estava na primeira fileira caiu em sono profundo. Mas aquilo ela dormia que babava de lado. E aquilo começou a me incomodar, porque isso é horrível para quem está falando. Você logo pensa, a palestra deve estar um horror. E a pessoa logo na primeira fila, a menos de 2 metros. E para que ela não me atrapalhasse, eu comecei a olhar o público lá do fundo e desconsiderei a presença dela. Eu fiz a palestra, uma palestra muito longa, 1h30, falamos sobre depressão, as causas da depressão, as possíveis curas da depressão. Quando eu terminei, ela acordou e formou-se uma pequena fila para nos cumprimentar. Ela entrou na fila. E eu fiquei pensando, é estranho, porque quando um orador termina uma palestra e você entra numa fila para cumprimentá-lo, de duas uma, ou você vai elogiar a palestra, ou você vai criticar a palestra, porque você também pode criticar, dizer, olha, eu não concordei com aquilo que o senhor disse, eu acho que não é daquele jeito, muito natural. E eu pensei comigo, se ela dormiu, não pode elogiar, muito menos criticar. O que é que ela está fazendo na fila? E fui cumprimentando, ela foi chegando, eu fui cumprimentando, ela foi chegando. Quando ela chegou próxima, ela me olhou e disse, Aguinaldo, mas que palestra linda, hein? E eu disse, não, eu não vou deixar passar. Ela dormia a palestra toda, eu até que perdoo, mas ela dormir e vir com esta hipocrisia, dizer que a palestra foi linda. Eu disse, a senhora gostou? Eu adorei. Eu disse, me diga aí, que parte que a senhora gostou mais? Mas parece uma coisa, a pessoa obsediada, os obsessores intuem, porque nisso o povo ficou todo atento para ver o que ela ia responder, e ela me olhou e disse, Aguinaldo, foi tão boa que eu gostei de tudo, do começo ao fim. E eu ainda saí de mal na história, espero que isto não aconteça aqui. De tudo na vida ficam 3 coisas. A certeza que estamos apenas começando, a certeza que não podemos parar e a certeza que podemos ser interrompidos antes de terminar. Daí, a sabedoria da vida está em fazermos da interrupção um novo começo, fazermos da possível queda um passo de dança, fazermos do medo uma escada, fazermos dos sonhos uma ponte e fazermos da procura um encontro. Estas são palavras do escritor brasileiro Fernando Sabino. E ela nos faz pensar sobre a nossa vida, sobre a necessidade que nós temos de viver, mas vivermos de uma forma sábia. Hoje o grande desafio da vida não é viver, mas viver sabiamente, viver com sabedoria. E quando nós falamos sobre viver com sabedoria, nós nos remetemos a 2 pensamentos. Primeiro, por mais que eu aqui como orador fale coisas importantes, por mais que eu exponha fatos interessantes, por mais que eu dê sugestões, a única coisa que eu posso fazer é inspirá-los. Não há como eu, como orador, ou qualquer outra pessoa aqui na frente, mudar o comportamento de vocês. É como nós analisamos, por exemplo, os livros de autoajuda. Alguns deles muito bons, mas não me levem a mal, porque eu também escrevo livro de autoajuda. Na maioria das vezes, estes livros de autoajuda não servem para muita coisa. Porque naturalmente quando você adquire um livro de autoajuda, porque não está bem, está angustiado, está depressivo, o livro traz uma mensagem específica. Logo na capa nós temos a mensagem: faça isso e será feliz. Os 10 passos para o sucesso.
E eu penso, mas será que tem que ser 10? E se a minha passada for maior, não dá para fazer em 5, tem que ser 10. Os 10 passos para o sucesso. Faça isso e terá sucesso. Ora, esta proposta ou estas propostas dariam certo se nós fôssemos iguais. Se uma vizinha faz um bolo e passa a receita para outra, ela copia a receita e o bolo vai sair igual. No entanto, a nossa vida não é uma receita de bolo. Nós aprendemos na doutrina espírita que somos espíritos em graus diferentes de evolução. Então, o que serve para mim pode não servir para ele. O que é ideal para mim pode não ser ideal para ela. Isso significa que cada um de nós temos a nossa concepção do que seja felicidade, a nossa concepção do que seja importante na nossa vida. Isso quer dizer que eu posso apenas inspirá-los a pensar. Aliás, esta é a proposta de um orador. Nós estamos aqui para ajudá-los a pensar, a refletir, e não para trazer respostas prontas. Se vocês saírem daqui com mais perguntas do que quando chegaram, é porque a palestra deu certo. Se eu conseguir deixá-los preocupados, é porque a palestra funcionou. Porque a nossa intenção é justamente esta: fazê-los pensar, porque há coisas na nossa vida que dependem exclusivamente de nós. Eu me lembro que outro dia um rapaz conversava conosco lá em Votuporanga, no Centro Espírita Caminho de Damasco, casa que dirigimos há muitos anos, e ele veio pedir uma orientação. Ele me dizia: olha, Aguinaldo, eu não sei o que eu vou fazer, porque o meu casamento está por um fio, eu estou terminando o relacionamento com a minha esposa. Eu disse: mas o que aconteceu? Não há mais amor? Ele disse: não, eu a amo e tenho certeza que ela também me ama. Eu disse: mas o que está acontecendo? Eu não aguento mais, porque ela não tem limites, ela sai e gasta o dinheiro que eu não tenho. Eu já estou com o meu cartão de crédito por aqui, devendo acolá, e eu não sei o que fazer, e vim aqui pegar uma orientação com os espíritos. E antes de eu responder, eu pensei assim: mas que idiota! Veja lá se isso é coisa de pedir orientação para espírito. Ora, mostre quem é que manda em casa, se é que ele que manda. Tome esse cartão de crédito dessa mulher, não é? Faça ela parar de comprar e resolva o problema, não é? Não precisa de orientação espiritual. Mas ainda bem que eu pensei antes de responder, porque quando eu fui responder, o espírito amigo que estava próximo de mim disse-me assim: meu filho, não coloque a mão nessa cumbuca, não diga nada. Eu disse: por quê? Isto mentalmente, conversando com a pessoa. Olhe, disse o espírito, o que o nosso irmão está dizendo é verdade. Ele realmente ama sua esposa, porém, ele tem uma dificuldade muito grande em lidar com os sentimentos. Ele, como muitos de nós, não consegue expor os seus sentimentos. Ou seja, ele é um homem, ele é um marido que não consegue dizer para a esposa: meu bem, eu te amo. Meu bem, você sabia que você é importante para mim? Ele não consegue de manhã levar o café da manhã para ela na cama, levar uma rosa. Ele tem uma dificuldade enorme em externar os seus sentimentos. E quando ela gasta o dinheiro dele, na cabeça dele, é como se fosse uma compensação do amor que ele não consegue externar. Não mexe nisso não, que vai ser assim a vida inteira. Então há coisas, aliás, muitas coisas, que dependem exclusivamente de nós. E uma outra observação que eu faço quando tratamos desse assunto, da necessidade de vivermos com sabedoria, é o perigo que nós corremos quando nós perdemos o contato conosco mesmo. Nós lançamos um livro ano passado intitulado E Eu Me Perdi de Mim Mesmo. Alguém me viu por aí? E quando nós nos perdemos de nós mesmos, nós corremos um sério risco de perder o endereço de Deus. Porque Jesus afirmou que o reino de Deus está aonde? Dentro de nós. O reino de Deus está dentro de vós.
Ou seja, cada um de nós temos o nosso Deus interior, não esse Deus ofertado pelas religiões, mas o nosso Deus interior. E se eu perco o contato com a minha essência, se eu perco o contato comigo mesmo, há um risco muito grande de eu me distanciar deste Deus. Há um risco muito grande de eu perder o contato com este Deus interior que todos nós temos, apesar de muitas vezes não nos darmos conta disso. Em nossa casa espírita, nós temos o nosso irmão Klaus, que é o nosso guia espiritual. Eu costumo brincar dizendo que quem tem Klaus como guia não precisa de obsessor, porque ele faz as duas partes. Porque como ele é alemão, ele é muito disciplinador e trabalhar com ele não é fácil. Para vocês terem uma ideia, para verem que eu não estou exagerando, outro dia eu disse assim a ele: olha, Dr. Klaus, eu não ando muito bem, umas dores na coluna, o senhor não poderia pedir aí aos espíritos um passe especial? Ele me olhou e disse assim: meu filho, imagine que você vai comprar um carro e só tem R$1.000, que carro o senhor vai comprar? Eu digo: nossa, com R$1.000? Um Fusca caindo aos pedaços, e olhe lá. Ele disse: pois bem, quando o senhor foi reencarnar, o senhor só tinha R$1.000, foi o corpo que deu para arrumar, o senhor se vira com esse. Eu digo: meu Deus, eu mereço. Toda terça-feira, Dr. Klaus realiza cirurgias espirituais em nossa casa, que começam às 2 horas da tarde e vão até mais ou menos 8 horas, 8h30 da noite. E a minha esposa é uma daquelas que auxilia em todo o trabalho, na maca, vê o que ele precisa e tudo mais. E outro dia, ela não estando muito bem, comentou com o Klaus: olha, Dr. Klaus, eu não ando muito bem, estou angustiada, acho até que estou com depressão. Fez esse comentário porque ele, sendo médico, poderia aí dar um diagnóstico. Ele, olhando para ela, disse: o que a senhora acha que é? E ela, num tom de brincadeira, porque era brincadeira, disse: olha, Dr. Klaus, eu acho que ele está casada com o médium. Depois de 10 anos de casamento, deu nisso. E ele estava incorporado em mim. Disse: eu acho que a senhora tem razão, porque eu estou com o médium faz só 5 anos, eu já não aguento mais, imagina a senhora há 10. Eu admito que não sou um médium fácil, eu também provoco. Outro dia eu disse assim: sabe, Dr. Klaus, o senhor é um espírito muito ríspido, porque ele realmente é ríspido. Às vezes as pessoas chegam para pedir orientação e dizem assim: quem é que está orientando hoje? Eu digo: é Klaus. A pessoa diz: então deixa, eu volto outra hora, nem era muito urgente, nem quero. E aí eu, para provocar, porque eu também sou provocador, eu disse: Dr. Klaus, o senhor é muito ríspido, às vezes o senhor é até sem educação, me parece que o senhor não é um espírito muito evoluído não é? Ele me olhou e disse assim: ora, me deram o senhor como um médium, o que é que o senhor acha? Mas, queridos irmãos, sabe o que é que me consola? Sabe o que é que me consola nessa história? É porque um dia esses guias vão reencarnar e eu vou desencarnar. Eles me pagam. Quando estiver lá morrendo, desencarnando, eu vou dizer: aguente aí, você só tinha 500 para comprar o Fusca, agora aguenta, deixa estar, porque a vida é assim, uns vêm, outros vão, assim por diante. Um copinho de água. Muito bem, dentro desta perspectiva, eu me perdi de mim mesmo. Nós trouxemos nesta manhã de sábado algumas sugestões. Por que eu estou usando a palavra sugestão? Porque eu acabei de dizer que somos espíritos diferentes. Então a sugestão serve para que você pense, para que você reflita. Ninguém aqui é obrigado a concordar comigo. Nós estamos aqui pensando, refletindo. A doutrina espírita, como asseverou Allan Kardec, é a doutrina da fé raciocinada, fé inabalável, aquela que pode encarar a razão face a face, em qualquer época da humanidade. Então a proposta do espiritismo é essa: que você pense, que você não faça alguma coisa só porque alguém escreveu no livro, que você não faça alguma coisa só porque alguém falou na palestra, mas que você reflita sobre o que foi dito e chegue à sua própria conclusão, se aquilo vale ou não vale a pena. Então a proposta é esta. Preparados para as sugestões? Muito bem. Nunca se esqueça de uma coisa, 2 pontos. Você é o diretor e o ator principal no filme da sua vida. Você é o diretor e o ator principal no filme da sua vida. É incrível como muitas pessoas
acabam se tornando atores coadjuvantes no filme da própria vida. Pior, há pessoas que se tornam meras espectadoras no filme das suas vidas. É quando você deixa outras pessoas dirigirem a sua vida. Assuma as rédeas de sua vida em suas mãos. Você dirige a sua vida. Você é o ator principal. Ouça pessoas, ouça conselhos, converse com os mais experientes, mas a vida é sua. Não permita que outras pessoas dirijam a sua vida. Muitas criaturas acabam entrando em processos de depressão por causa disso. Por exemplo, eu conheço uma senhora fictícia, lá de Votuporanga. Ela se chama Isaura. Isaura está com síndrome do pânico e em depressão profunda. E o que é que está fazendo Isaura? Ela está procurando os culpados da sua depressão. Porque na vida nós somos assim. Sempre queremos encontrar os culpados. Enquanto você estiver procurando os culpados fora de você, você nunca vai conseguir a sua cura. Porque geralmente as respostas nunca estão fora de nós, mas dentro de nós. As pessoas não são propriamente responsáveis pelas nossas tragédias. Ninguém pode lhe destruir espiritualmente, emocionalmente, se você não permitir. Quando pessoas dizem assim: olha, Aguinaldo, você acha que macumba pega? Eu digo: meu filho, tem gente que já nasceu macumbado. A pessoa é tão macumbada por ela mesma que nem precisa de macumba dos outros. A pessoa é invejosa, a pessoa não tem religião, a pessoa não se aproxima de Deus, a pessoa não tem uma vida sadia. Uma pessoa dessa já é macumbada por natureza, nem precisa. Agora, quando alguém quer o seu mal, pode lhe atingir, desde que você permita que isso aconteça. Como é que você está na sua vigilância? Como é que você está no seu pensamento? Você abre brechas. O grande problema é quando nós abrimos brechas para que toda a carga negativa seja lançada e acabe nos alcançando. Quando nós temos um comportamento correto, vigilante, dificilmente isto vai nos atingir. E aí eu seguro aqui, está ótimo, muito obrigado. Uma aguinha é sempre bom. Muito bem, então nós que somos amigos de Isaura, vamos ajudar Isaura. Vamos ver quem são os culpados da sua depressão. Para nós entendermos quem são os culpados da depressão de Isaura, precisamos saber como era a vida de Isaura antes dela ter depressão. Isaura se dedicava incondicionalmente a cuidar dos pais, dos filhos e do marido. Os pais morreram, os filhos casaram, o marido arrumou outra de 22 anos e foi embora de casa. Aliás, não sei porque eu estou dando esse exemplo, isso é tão raro de acontecer, não é verdade? Mas sabe o que eu acho mais interessante? É que tem hora que a gente usa a nossa interpretação para justificar cada coisa. É claro, às vezes o casamento não dá certo, não é? Casamento nem sempre é para a vida toda. Às vezes você tem uma relação e não vai funcionar, vai haver a separação, paciência. Mas é interessante que muitos homens se separam, e aqui também nenhum preconceito com questão de idade. Mas o que eu acho interessante é que muitos homens se separam, e daí a pouco arrumam uma namoradinha, uns 25 anos mais nova, pelo menos isso. E ainda justificam assim: agora eu encontrei a minha alma gêmea. Sabe o que eu acho interessante? Eu nunca vi nenhum homem encontrar uma alma gêmea numa senhora de 75, 78, nada, de jeito nenhum, é de 25 para baixo. É interessante isso. É umas almas gêmeas que surgem assim, né? E muitas vezes nós queremos justificar a nossa atitude, mas tudo bem, deixa isso para lá. É problema de quem está arrumando alma gêmea ou alma algemada. Cuidado, viu? Vou dar uma dica. Quando nós falamos de casamento, a gente tem que ter algumas estratégias para que a gente possa conviver bem. Claro que eu não vou dizer a estratégia aqui, só quem for no Humanizar, que é lá que eu vou falar, que não é o tema aqui. Muito bem, continuando, vamos ajudar Isaura. Isaura ficou só porque os pais morreram, os filhos casaram, foram embora de casa, o marido arrumou uma outra pessoa e foi embora. É aquilo que nós chamamos de síndrome do ninho vazio.
e ela entrou em depressão. E eu então pergunto a vocês, quem é culpado da depressão de Isaura? Ela mesma. Ela mesma. Ela mesma. Mas Aguinaldo, vão dizer algumas pessoas, amar os outros, cuidar dos outros não é cristão? É. Agora, cuidar só dos outros, esquecer de si, não é cristão. É burrice mesmo. Porque Isaura, neste comportamento, ela se permitiu aquilo que nós definimos como autoabandono. Ela se autoabandonou. Ela viveu em função dos outros e se autoabandonou. Eu atendi uma senhora esta semana no caminho de Damasco, e ela me trazia um problema em relação ao seu filho. Disse, olha, o meu filho é um problema sério. Eu disse, qual é o problema do seu filho? Bom, ele tem 40 anos, já está na 4ª mulher. Com cada uma ele teve um filho. E ele é assim, ele é desmiolado, uma hora ele quer trabalhar numa coisa, outra hora ele quer trabalhar em outra coisa, e não vive uma vida boa, e toda vez que ele casa, eu trago ele e a nora para dentro da minha casa para ajudá-lo, mas aí a coisa não vai para frente, ele se separa de novo. Olha, eu não sei mais o que fazer, e eu vim aqui perguntar ao senhor, o senhor pode me ajudar? Eu disse, não. O senhor não pode? Aí eu vi que ela ficou decepcionada. Eu disse, não. Por que o senhor não pode? Ele disse, porque me parece que o seu filho não tem problema. Mas como meu filho não tem problema? Eu disse, olha, o problema do seu filho é a senhora. Sabe o que a senhora faz? Compra uma casa bem longe da casa do seu filho, vai visitá-lo uma vez por ano, e me diga uma coisa, a senhora é casada? Não, meu marido morreu. Eu disse, pois é, arrume um namorado e vá ser feliz. E pare de se meter na vida do seu filho, porque um homem de 40 anos tem que saber o que está fazendo da vida. Agora, o que aconteceu? Veja como houve um erro. Por que eu disse isso a ela? O marido dela morreu muito cedo, e ela tinha um outro filho que também morreu num desastre de automóvel. Então todo o amor que ela tinha pelo marido, pelo outro filho, ela depositou nesse filho que ficou, e começou a uma super proteção ao filho, e ela não tem que levar a nora para morar com ela, não tem que se preocupar quantas vezes o filho vai casar, porque o filho dela é um homem de 40 anos, e ela se esqueceu dela mesma. Eu disse, minha filha, vá ser feliz, vá arrumar um namorado, vá cuidar da sua vida, esse é seu problema, deixe a vida do seu filho. Vocês entenderam? Então esta é a primeira sugestão, a primeira observação. Você tem que ser o diretor e o ator principal no filme da sua vida. Em relação a parente é um perigo. Parente é um perigo. Sogra e cunhado, então, é uma tragédia. Nós temos que ajudar a todos, mas mantenha uma distância emocional de segurança. Quando alguém lhe traz um problema, ajude. Mas se a pessoa está desesperada, olha, espere um pouquinho. Daqui para cá é o meu espaço, então eu não quero me envolver. Resolva você. Porque muitas vezes nós afundamos com a própria pessoa. Nós temos o dever de ajudar, mas não afundar com a pessoa. Não deixar de viver por causa da pessoa. Vocês entenderam? Segunda sugestão. Por mais bom que você seja, ainda existe um vilão dentro de você. Descubra-o, aceite-o e conviva bem com ele. O ser humano, nós temos um livro também com esse título, Trevas e Luz. Nós somos um misto de trevas e luz. Ninguém na vida é só luz, mas também ninguém é só trevas. Nós ainda somos esta mistura de sombra e luz. E todos nós temos um lado mais tenebroso, um lado mais obscuro, aquilo que alguns psicólogos chamam de lado sombra. Deepak Chopra faz uma análise, escreveu um livro chamado Efeito Sombra, que inclusive nós estudamos na Casa Espírita. Seria um livro muito interessante dos médiuns estudarem na Casa Espírita, porque nem tudo que a gente diz que é espírito é espírito. Às vezes a pessoa diz que está num processo obsessivo e trata-se tão somente de uma auto-obsessão, devido aos seus próprios desequilíbrios. Então conhecer o nosso lado sombra é essencial para uma vida equilibrada, para você não se perder de si mesma. Eu me conheço, eu sei quem eu sou. Agora, o problema, meus irmãos, é que isso não é fácil de fazer. Você identificar e assumir o seu lado sombra não é fácil.
Querem ver um exemplo? Vamos recordar aqui uma história infantil. Eu particularmente não gosto muito de história infantil, nem de música infantil, porque eu acho que tem umas músicas infantis aí que são verdadeiras aberrações. Não só infantis. Você pega, por exemplo, o funk, e aqui nada contra o funk, mas tem umas letras de umas músicas que eu não entendo. Outro dia eu ouvi um funk, não porque eu quis, porque estava tocando no rádio, eu fui obrigado a ouvir. O cara cantava assim: ao redor do buraco tudo é beira. E aí ele continuava: um cavalo morto é um animal sem vida. Ué, mas é óbvio, é claro. Então tem umas coisas que eu não entendo. E quando você parte para música infantil, não é muito diferente. A pessoa tem coragem, na hora que vai fazer a criança dormir, de olhar para a criança e dizer assim: dorme, nenê, que a cuca vem pegar. Eu digo, meu Deus, que criança em sã consciência vai dormir tranquila, sabendo que a cuca vai vir comer ela? Tem cabimento cantar uma música dessa para criança? E aí o cara continua: papai foi na roça, mamãe foi trabalhar. Quer dizer, a criança é informada que a cuca vai vir comer ela, e pior, ela vai estar sozinha, porque o pai e a mãe saiu. Veja se isso é música para cantar para a criança dormir. E aí eu fico pensando, se o pai saiu, se a mãe saiu, quem é que está cantando o raio dessa música? Então, bom, então é umas coisas estranhas, né? Olha, tem umas músicas, isso é da época do Vital, não é minha não, eu não sou dessa época. A pessoa cantava assim: atirei o pau no gato. Olha, violência pura. Mas o gato não morreu. Quer dizer, você percebe que era para o gato morrer. A pessoa queria matar o gato. Dona Chica admirou-se. Bom, também essa Dona Chica não vale nada, né? Porque ela ficou admirada, mas também não foi nada para ajudar o gato, né? Tem aquela outra: marcha soldado cabeça de papel. Bullying. Bullying, isso é bullying. Se não marchar direito, vai preso no quartel. Quartel pegou fogo e você pensa, vai salvar o soldado. Salve a bandeira nacional, que morra o miserável lá preso. Então, umas coisas que não tem sentido. Mas tudo bem. Vamos aqui só para servir de exemplo nessa segunda sugestão, não é? Do nosso lado sombra. Lembram da história da Branca de Neve? Lembram? Quem são os personagens da história da Branca de Neve? A Branca de Neve, a madrasta, a bruxa, os 7 anões, não é isso? Não é isso? O príncipe, claro, o príncipe, né? Sempre tem que ter um príncipe, que nem sempre é tão príncipe assim, mas tudo bem. O caçador, exatamente. Agora eu vou fazer uma pergunta fácil para vocês, vamos ver se vocês acertam. Quem é o vilão ou a vilã da história da Branca de Neve? Bruxa, a madrasta. A madrasta é bruxa, né? Pois é. Erraram todo mundo. Para início de conversa, a história é repleta de gente problemática. Se Branca de Neve vivesse hoje, teria que ir procurar um psiquiatra imediatamente, tomar Rivotril. Porque vejam bem, se eu não estou dizendo a verdade, Branca de Neve não estava perdida na floresta? Estava. O caçador não estava atrás dela para tirar o coração dela? Não era isso? Estava. Então você imagine que ela estava como? Cansada, com fome, com sede, talvez até ferida, é ou não é? É. Aí ela acha o quê? A casa dos 7 anões. Quando ela acha a casa, o que ela vai fazer? Faxina. Faxina, ela vai arrumar a casa. Quem em sã consciência vai arrumar a casa numa situação dessa? Branca de Neve tinha uma doença que muitos aqui têm. Preste atenção, ela era perfeccionista. E aqui eu vou dar um recado para os perfeccionistas de plantão. Eu já vi que tem um monte. Perfeccionista não é aquela pessoa que gosta das coisas arrumadas, tá, gente? Isso tá tudo certo. Mas é aquela pessoa assim, que vive mudando as coisas. O marido chega na segunda-feira, o sofá está aqui. Chega na terça, o sofá está lá. Chega na quarta, o sofá está no telhado. Eles, meu bem, o que é isso? Ela diz assim, porque eu estou cansada da sala desse jeito. Não é da sala que ela está cansada, é da vida. Mas como dá trabalho mexer aqui dentro, o perfeccionista muda por fora, criando a ilusão que mudando fora, mudou dentro. Não mudou.
Ah, eu não estou bem, estou angustiada, vou viajar para os Estados Unidos. Vai continuar angustiada. Ah, eu estou em depressão, vou para o shopping. Se shopping curasse depressão, coitado dos favelados, ia morrer tudo de depressão. Não tem dinheiro para ir no shopping. É dentro, o problema é dentro. Então, Branca de Neve era perfeccionista. Ah, mas a vilã é a madrasta. Não é. A madrasta também era outra criatura doente. Ela tinha uma doença chamada transtorno dismórfico corporal. Vocês sabem o que é isso? Também não vou contar, compre o livro e leia. Chama-se Eu Me Perdi de Mim Mesmo. O vilão da história é aquele linguarudo, daquele fofoqueiro do espelho. Porque os problemas da Branca de Neve começaram quando a madrasta foi até o espelho e perguntou: espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? Ora, fica quieto, pô, não fala nada, não é? Ou se não, disfarça um pouco. Sim, tem aí uma Branca de Neve, mas ela não chega nem aos seus pés. Mas não, parece que era um espelho espírita mesmo. Porque parece que eu estou vendo o prazer dele. Sim, tem uma tal de Branca de Neve por aí, pronto. Olha a fofoca, a maledicência, não é? Pronto. Então vejam, se nós temos dificuldade de identificar um vilão numa história infantil, que dirá na nossa própria vida? Aguinaldo, mas como eu faço isso? Investigue a sua intenção, investigue o seu sentimento. Quando você faz uma coisa, qual foi o sentimento que te levou a fazer aquilo? Quando uma amiga diz assim para você: olha, comprei essa roupa, o que é que você acha? Você diz: ai, ficou linda, mas te deixa um pouco gorda, hein? Você está dizendo a verdade ou está com ciúme do corpo dela? Ciúme. Aí que está. Qual foi o sentimento que te movimentou a dizer aquilo? É isso que nós precisamos investigar. Por trás de cada atitude, de cada coisa que você faz, de cada coisa que você fala, tem um sentimento te movimentando. E é aí que você vai descobrir, investigando esse sentimento, o que é que realmente você deseja com aquele comentário. Quem você realmente quer atingir? Você está sendo honesto ou não? Porque muita coisa que a gente faz parece que é coisa boa, mas não é. Querem ver um exemplo? Contam que certa vez um rapaz e uma moça, depois do período natural de namoro e de noivado, decidiram se casar. E como presente de lua de mel, ganharam uma viagem até a Terra Santa, a terra por onde passou Jesus, um presente maravilhoso. O problema é que alguns dias antes da viagem, a mãe da moça, agora sogra do rapaz, revelou seu grande desejo de conhecer a Terra Santa e meio que se convidou para ir junto. O rapaz explicou para a moça que não teria sentido, a moça agora só mulher, levar a sogra na lua de mel, não tinha cabimento. Mas a moça ficou muito chateada e achou que seu marido não estava respeitando o desejo de sua mãe. E como nós sempre, homens, perdemos para as mulheres, depois de um tempo a mulher insistiu e não teve jeito. Foram para a lua de mel, a moça e a sogra. 3 dias depois de terem chegado à Terra Santa, a sogra teve um mal-estar e morreu. O rapaz então foi até a embaixada para tratar dos trâmites legais, para trazer o corpo de sua sogra para o Brasil. O rapaz que o atendeu disse assim: olha, eu não quero desanimá-lo, mas o senhor vai gastar uma nota preta, porque o senhor vai precisar fretar um avião especial, isso é caríssimo. O senhor vai precisar de um caixão especial, isso é caríssimo. Há uma série de papeladas a serem preenchidas, isso fica caro. O senhor vai gastar no mínimo $6.000. Quer um conselho? É sogra mesmo, enterra por aqui, com $500 só enterra a velha. Ah, mas o rapaz reagiu e disse: de forma alguma, com que o senhor pensa que está falando? Fique o senhor sabendo que eu jamais faria isso com a minha sogra. Ela veio comigo, ela volta comigo. O rapaz ficou admirado, disse: meu Deus, olha, o senhor merece meus parabéns. Hoje em dia não é fácil encontrar alguém que ame tanto assim uma sogra. E o rapaz respondeu: não é exatamente amor que eu sinto, não. É que me disseram que há 2000 anos atrás passou por aqui um tal de Jesus e andou ressuscitando um monte de gente. Eu é que não quero correr o risco, melhor levar comigo. Entenderam? Então nós nos parecemos muito com esse rapaz. Qual é a nossa intenção? Qual é o seu sentimento? Você já consegue identificar o que você traz de sombra em você? É um desafio dos mais difíceis. Terceiro, olha, esse terceiro
eu considero o mais importante de todos. É uma coisa para você não esquecer. Você anote isso, mas não se esqueça. Coloque lá na porta do seu quarto. Por mais difícil que a vida lhe pareça, a própria vida conspira a seu favor. A vida conspira a nosso favor, sempre. Sempre. Mesmo quando nós temos a impressão que a vida está contra nós, ela não está. Ela não está. Outro dia uma pessoa me disse assim: mas Aguinaldo, eu acho que isso que você está dizendo não é verdade, porque eu tenho orado muito a Deus e não tenho sido ajudado. E aí eu disse a ela o que eu vou dizer a vocês: se você tem um problema, você está orando e não está percebendo a ajuda, de duas uma: ou você está orando de maneira errada, ou você orou, Deus te ajudou e você não percebeu. Aguinaldo, mas tem jeito de orar de maneira errada? Tem, claro que tem. Vou dar um exemplo. Esses dias eu fui fazer um tratamento dentário, fui fazer um implante. Alguém aqui já fez implante de dente? Já? Não faça, é horroroso, é horrível. Não faça, use dentadura. Deus me livre. Aliás, falando em dentista, tem algum dentista aqui presente? Não? Ainda bem, que eu quero falar mal dos dentistas, ainda bem que não tem nenhum. Eu tenho uma tese. Eu acho que grande maioria dos dentistas, com exceção de Campo Grande e Votuporanga, a grande maioria dos dentistas reencarnados hoje são a reencarnação dos antigos torturadores da época da guerra. Sim, eu vou comprovar minha tese, eu vou comprovar, porque veja se não é verdade. Você vai para o dentista, ele manda você abrir a boca, dá anestesia, enche a sua boca de algodão e depois começa a fazer perguntas. Oh meu Deus, ele não está vendo que não dá para responder? Aí você fica naquela situação ridícula. O que é isso? Isso é tortura. Será que o dentista não está vendo isso? Bom, mas deixa isso para lá. Eu fui no dentista fazer o implante e veja como tem hora que a gente ora realmente errado. Eu estava lá 3 horas lá e não dava certo, e fazendo trabalho, e eu orando e nada de aparecer um espírito para ajudar, e aquilo não funcionava, a boca inchada, quando de repente aparece o Dr. Klaus. Quase que eu disse a ele: agora? O senhor espera eu morrer na cadeira para depois aparecer? Agora não precisa mais. Mas como eu estava precisando, achei melhor não dizendo isso. Ele se aproximou e olha, sinceramente, às vezes esses guias espirituais têm uma paciência irritante. Porque ele se aproximou e disse assim: o que foi, meu filho? Eu digo: meu Deus, como assim o que foi? O cara está vendo que eu estou morrendo aqui na cadeira, ele ainda pergunta o que foi. E o senhor, doutor Klaus, eu estou aqui sofrendo, o senhor veja a situação que eu estou, eu fiz uma peça, o senhor poderia me ajudar? Ele disse: não. Eu disse: não. Ele disse: não. Eu disse: mas não por quê? Ele disse: porque o senhor é muito burro. Eu digo: meu Deus, mas eu mereço 3 horas sofrendo para aparecer um espírito. Na hora que aparece, em vez de me ajudar, para me chamar de burro. Eu disse: doutor Cláudio, por que o senhor está dizendo isso? Ele disse assim: porque eu sou espírito de um médico desencarnado, não de um dentista desencarnado. Eu não entendo nada disso. Evoca o espírito de um dentista que ele resolve o problema. Eu digo: ai mesmo, né? Ele tinha razão, concordamos? Ele tinha razão. Mas às vezes também você ora, o espírito ajuda e você não percebe, você não presta atenção. Eu tenho um amigo, voltando a falar de dentista, ele é um querido amigo, ele é lá da Bahia, de Ilhéus, um médium extraordinário, tem vidência, tem audiência e uma pessoa fabulosa. Ele me contou que ele estava no dentista, também no dentista, fazendo uma cirurgia, e o dentista havia dito assim: olha meu irmão, o trabalho é complicado, é difícil, se eu não conseguir terminar a cirurgia, quando o senhor voltar, nós vamos ter que começar tudo de novo, não dá para pegar do ponto onde a gente parou. O senhor entendeu? Disse: não, tudo bem, eu entendi. E o dentista foi, não dava certo, e ele orando, e teve um momento que ele sentiu que o dentista ia desistir, que o dentista deu aquela respirada, sabe, tipo assim, não vai dar. Ele orou com mais fervor, apareceu um espírito, que como ele é vidente, ele viu o espírito entrou, e ele imaginou que o espírito iria intuir o dentista, mas não, diz que o espírito se aproximou do ouvido do dentista e cochichou, saiu e foi embora. O dentista respirou de novo e foi, terminou o trabalho. Aí ele ficou curioso, ele pensou assim: mas o que será que o espírito disse para o dentista? Eu vou perguntar. E se aproximou do dentista com todo o cuidado, é claro, porque o dentista não era espírita, e disse: doutor,
teve um momento em que o senhor pensou em desistir? Ele disse, sim, teve um momento que eu pensei em desistir. E por que não desistiu? Ele disse, rapaz, não sei, quando eu pensei em desistir, me veio uma voz e falou assim, você não é homem não? Aí eu respirei. Então você veja que os espíritos nos ajudam das mais diferentes formas possíveis. Então veja lá, se os espíritos já não te ajudaram e você não percebeu, e você não notou. Eu tive uma experiência recentemente muito significativa. Como eu disse a vocês, Dr. Klaus faz cirurgias espirituais lá na nossa casa. E essa questão de cirurgia espiritual é muito delicada. Muitas pessoas acreditam que quando vai fazer uma cirurgia espiritual é tudo muito simples. Ela vai lá com um câncer, você faz a cirurgia e ela sai curada. E não é assim. O trabalho de cirurgia espiritual, ele depende de outros fatores. Tem a questão kármica, que influencia. Tem a questão do merecimento, que influencia. Tem a questão da fé, que influencia. E tem a questão da vida, como a pessoa vive a sua vida. Tudo isso, esse conjunto, influencia no resultado da cirurgia espiritual. Muito bem, chegou um senhor para fazer a cirurgia que eu não queria fazer, porque eu sabia que não ia funcionar. Hoje a ciência está muito avançada, graças a Deus. Hoje, por exemplo, o câncer, apesar de ainda ser uma doença difícil de tratar, com métodos invasivos, é uma doença que principalmente se descoberta no início, que tem tratamento e a pessoa se cura, e se ela não se cura, ela vai tocando a vida dela aí por anos a fio. Mas não era o caso do homem. Ele chegou, eu fui conversar com ele antes do Klaus incorporar para fazer a cirurgia. Aí eu perguntei assim a ele, quantos anos o senhor tem? Ele disse, 92. Qual é o seu problema de saúde? Ele disse, eu tenho um câncer. O senhor tem câncer aonde? Ele disse, olha, eu tenho um câncer no estômago, câncer de próstata, 6 tumores nos pulmões, e os médicos estão desconfiados que eu estou com câncer no fígado. Quer dizer, o homem não tinha câncer, o câncer é que tinha o homem, né? Eu nunca vi tanto câncer numa pessoa só. Com 90 e tantos anos, pesando 45 quilos. Eu digo, meu Deus, só se eu der extremoção para o homem, porque eu vou fazer o quê? Não vai ter como salvá-lo. Mas a família insistiu, quis que fizesse cirurgia. Eu disse, bom, fiquei naquela, não vai dar certo. Aí chegou o Dr. Klaus, com toda a educação que ele tem. Ele se aproximou e disse assim, interessante, isso o que é interessante? Eu não sabia que o senhor tinha feito faculdade de medicina. Ele disse, não, mas eu não fiz faculdade de medicina. Ora, se o senhor não fez faculdade de medicina, como é que está aí dando o diagnóstico? Eu disse, olha, doutor Klaus, o senhor vai me desculpar, mas para ver que o homem vai morrer, não precisa nem ser espírito nem médico, né? Está na cara como vai morrer. Aí ele disse assim, bem, o senhor é médium, eu sou médico, o senhor faz a sua parte e eu farei a minha. Eu disse, tudo bem, mas que o homem vai morrer, vai. Aí ele já apelou, disse, eu não perguntei sua opinião, prepare-se que eu vou incorporar. Aí ele incorporou, fez um tratamento 1 semana, 2, 3 semanas seguidas. Depois de 3 semanas o homem desapareceu, não foi mais no centro. Você morreu, eu falei que queria morrer, morreu. Ué. Bom, um dia desse eu chego no centro com a minha esposa, bato o olho, olha o homem lá, gordo, forte. Eu disse assim para minha esposa, olha, hoje eu estou realizando um grande sonho. Ela disse, qual? Eu disse, eu sempre tive o sonho de ser médium vidente, desenvolvi essa mediunidade. Ela disse, por quê? Estou vendo um espírito. Ela disse, é um de camisa listrada? Eu disse, é. Eu falei, então não é espírito, que eu também estou vendo. Eu disse, então não é mediunidade? Me aproximei e pensei assim, mas ele pode estar materializado, porque o espírito se materializa. Só lá, ele estendeu a mão, falei, eu vou apertar para ver se tem carne e osso. Apertei e tinha carne e osso. Eu disse, o senhor está bem? Estou ótimo. Voltei para agradecer. Os médicos estão espantados, eu ainda estou doente, não estou curado. Mas em alguns pontos a doença estacionou. Nos meus pulmões desapareceram 4 nódulos. Os médicos estão espantados, eu voltei aqui para agradecer. Quando ele me disse isso, um espírito amigo me disse assim ao pé do ouvido, nosso irmão, já era para ter desencarnado há pelo menos 2 anos atrás. Mas como ele tem muitas pendências familiares para resolver, se ele desencarnar assim, vai se perturbar deste outro lado. Então nós demos uma cota de energia extra para ele viver um pouco mais, para ver se ele resolve o que ele tem para resolver. É a vida conspirando a nosso favor. Veja aí você, que já está com uma certa idade,
se não está na cota extra. Tem muita gente aí, eu não ia falar nada, mas tem muita gente que está na cota extra. Se você desconfiar que está na cota extra, eu te dou 2 conselhos. Primeiro, resolva seus problemas. Resolva, mas não tenha muita pressa. Resolva um esse ano, outro ano que vem. Não vai resolver tudo que você vai, né? E eu digo a vocês o que diz sempre o espírito de Irmãos do Fogo: não está uma hora boa para morrer. Se aqui está ruim, lá está um pouco pior. No domingo nós vamos falar sobre transição planetária, sobre a reurbanização nos planos extrafísicos, e vocês vão ver que as coisas do lado de lá não estão nada favoráveis. Então desencarnar agora não é um bom negócio, a não ser que você já conseguiu uma evolução, né, e mereça ir para o nosso lado. Deus me livre. A pessoa quer morrer para o nosso lado. Deus me livre. Primeiro, que eu não quero morrer tão cedo. Segundo, muito menos ir para o nosso lar. Isso é uma ilusão. Primeiro, nosso lar está onde? No umbral. Eu quero ver se eu passo longe. Segundo, ir para o nosso lar é uma tragédia, porque no ano de 1943, quando André Luiz falou do nosso lar através de Chico Xavier, o nosso lar tinha 1 milhão de habitantes. Naquela época. Hoje o nosso lar tem 15 milhões de habitantes. É a mesma coisa de você mudar de Campo Grande para São Paulo, capital. Veja que delícia, trânsito, veja que maravilha que é, não é? Não é um bom lugar para ir, não. Eu quero ver se eu vou para um lugar melhor. Vocês entenderam? Mais um item importante para você vencer a si mesmo, tá? Não é vencer os outros, não. Para você vencer, persevere. A perseverança é fundamental nesta busca do encontro consigo mesmo. Ontem falávamos na palestra de abertura do Humanizar sobre o alto amor. Sem alto amor, você não consegue perseverar. Persevere, não desista. Tem um filósofo brasileiro chamado Mário Cortella, um homem muito culto. Ele diz que o impossível não é um fato, é apenas uma opinião. Se disserem que você não pode, discuta, argumente. Quem foi que disse que você não pode? Você não sabe se pode, talvez você possa. Talvez isso não deu certo hoje, não quer dizer que não vai dar certo amanhã. Olha, eu vou dar um exemplo pessoal. Há algum tempo atrás, porque eu tenho filhos complicados. Tem muita gente que tem filho índigo. Já ouviram falar das crianças índigos? Os meus são quase iguais, os meus são crianças índios. Vieram direto da floresta amazônica, a primeira encarnação em corpo humano. A característica principal é a destruição. E tem mais, uma notícia para quem tem filho pequeno: à medida que eles crescem vão piorando, viu? Eu tenho uma de 18, é um tipo de problema. Tenho uma de 15, é outro tipo de problema. E tenho gêmeos de 9 anos, é outro tipo de problema, em dose dupla, porque são 2. É uma tristeza. Muito bem. E eu pensei, meu Deus, eu preciso arrumar um mecanismo dessas crianças se acalmarem um pouco. Pensei em dar Rivotril, mas achei que ia ter problema com a justiça, desisti. Aí me disseram assim: olha, matricula eles num esporte, natação. Natação faz muito bem, natação a criança cansa e ela acaba dormindo, pelo menos à noite. E eu falei, vou levar a natação. Eu, Aguinaldo, sempre tive um problema com água. Tenho medo de água. Não que eu não tome banho, eu tomo banho. Eu digo assim, água de mar, de rio, de nadar, essas coisas. E como eu os levei para a natação, eu pensei assim comigo, poxa, e isso há 2 anos atrás, tá? 2 anos atrás. Se eu tenho que levá-los, se eu tenho que esperá-los, por que não aprender também? Vou aprender a nadar. Meus irmãos, que tragédia. Não para mim, para os professores, coitados. Porque, obrigado, após 2 anos, meus filhos já ganharam medalhas e eu continuo na iniciação. Quando eu chego para a natação, os professores ficam todos em volta da piscina, com boia salva-vida, esperando eu me jogar. E é uma coisa impressionante, assim que eu entro na água, por mais que eu movimente os braços e as pernas, eu sistematicamente afundo. Eu não sei se é o peso do perispírito, eu não sei o que é, afunda. Outro dia o professor me disse assim, seu Aguinaldo, o senhor não quer desistir? Eu disse, não desisto jamais. No outro dia ele pediu as contas, coitado. Mas eu disse a mim mesmo, nem que seja a última coisa que eu aprenda a fazer na vida, eu vou aprender a nadar. É perseverança. Você tem que ser perseverante. E você vê como é que criança é terrível mesmo, né? Quando eu disse para os meus filhos, há 2 anos atrás, que eu iria com eles na natação, vocês podiam ver a alegria.
Nós chegar na natação, olha meu pai vai nadar comigo, olha meu pai. Hoje nós estamos chegando e dizem assim, ô pai, deixa a gente ir na frente, vai para trás. Mas eu estou lá perseverando, porque gente, nós temos que perseverar. Vocês não sabem o que o orador espírita sofre. O que a gente sofre não está escrito, porque a gente viaja o Brasil todo, e se você não perseverar por amor à doutrina, você desiste. Nós já vivemos cada experiência que vocês não queiram imaginar. Eu estava outro dia, eu recebi um convite para falar no Rio de Janeiro, e o pessoal às vezes quer que a gente vá, mas não quer gastar dinheiro, aí compra um passagem em promoção. A pior droga que pode existir é passagem em promoção. Por quê? Porque eu tinha que ir para o Rio. Olha, passei em Brasília, passei em São Paulo, passei em Belo Horizonte. Eu conheci o Brasil todo para chegar no meu destino. Saí de casa às 7 horas da manhã, cheguei às 7 horas da noite, com uma fome tremenda, cansado. E pensei comigo, bom, não deve ter trabalho hoje, né? Não deve ter atividade hoje. No mínimo vão me levar para jantar. Bom, desembarquei, foram me buscar no aeroporto e ninguém falava nada da janta. Eu digo, meu Deus, será que eles não vão me levar para jantar? Até que alguém perguntou, seu Guinaldo, o senhor fez boa viagem? Eu disse, fiz, estou um pouco cansado, um pouco com fome. Olha, o senhor não comeu lanche no avião? Meus irmãos, eu considero essa pergunta uma ofensa. Isso é ofensa. Olha, para quem não sabe, em avião, eles só servem clube social. Aquilo dá úlcera, aquilo dá gastrite, aquilo dá refluxo. Outro dia eu viajei numa outra companhia aérea, a aeromoça passou e disse, o senhor deseja um cachorro quente? Tomei até um susto, não estou acostumado, cachorro quente? Sim, eu digo, meu Deus, eu estava viajando em companhia aérea errada. Eu digo, minha filha, me dê 2 de uma vez. Ela fez cachorro quente, caprichado, me deu. Eu disse, muito obrigado. Ela disse, R$35. É, porque é assim, ou você come clube social, ou você paga R$35, é uma tristeza. Eu disse, eu comi lá um lanchinho. Aí ele disse assim, a propósito, seu Aguinaldo, nós estamos indo agora para um trabalho lá no centro, o senhor não gostaria de participar? Eu pensei, no mínimo eles devem ter feito a janta no centro, estão me convidando para me servir a janta lá. Eu disse, sim, vamos, claro, fomos para o centro. Chegamos no centro, a primeira coisa que eu olhei, para a cozinha, tudo fechado, trancado, com cadeado. Eu digo, ai meu Deus. Entramos numa sala, várias cadeiras em círculo, luz apagada, uma música tocando. Eu disse, escuta, mas é reunião do quê? Ele disse, meditação. Eu digo, sentei. Olha, enquanto eu aguentei, eu fiquei firme, juro que eu fiquei, mas cansado, com fome. Chegou no momento que foi dando sono, e eu fui dormindo. Eu não cheguei a cair no chão, mas essas cadeiras de plástico, elas são traiçoeiras. No que o meu corpo pendeu para um lado, o pé cedeu. No que ele cedeu, eu caí em cima das outras cadeiras, que fez um barulho horrível. Acenderam a luz. O que é que foi, seu Aguinaldo? Eu digo, meu filho, as trevas estão invadindo, é as trevas. Mas não se preocupe que eu segurei tudo aqui comigo. Muito obrigado. Eu disse, de nada. Que trevas, de trevas lugar nenhum, né? Então, haja perseverança. Anotaram perseverança? Outra sugestão, outro item importante. Aprenda a quebrar as algemas que te prendem ao sofrimento. Aguinaldo, mas isso é possível? É. Não, mas eu já sofro tanto que eu já me acostumei com o sofrimento. Não se acostume. Antigamente, lá no estado de São Paulo não pode mais, graças a Deus. Antigamente, nos circos, você tinha muitos animais. Hoje não pode mais. Em alguns estados foi proibido, em São Paulo é proibido. Mas antigamente, quando os circos tinham aqueles elefantes que se apresentavam, eu não sei se vocês já notaram isso. Quando o elefante não estava no picadeiro, ele ficava do lado de fora, preso numa pequena corrente, numa corrente muito frágil, preso numa estaca, num movimento assim, ó, de um lado para o outro, um movimento angustiante. E eu pensava assim, meu Deus, um elefante adulto pesa lá 4, 5 toneladas. Se ele quiser, ele dá um tranco e leva o circo junto com ele. Por que é que ele não foge? E é por uma razão muito simples. Quando aquele elefante era filhote, era pequeno, ele foi amarrado na mesma corrente, na mesma estaca. Ele deu um tranco para escapar e não conseguiu. Deu outro, não conseguiu. Tentou de novo, não conseguiu. Então ele teve a certeza que jamais poderia escapar e nunca mais tentou. Então qual é a proposta? Tente outra vez. A ideia é tentar outra vez.
Como já dizia a música de Raul Seixas, tente outra vez. Precisamos tentar outra vez. Como diz uma mensagem que eu recebi esses dias de um espírito, ele disse assim: eu não sei se nasci há 10.000 anos atrás, só sei que sou um espírito doente e vou precisar de mais 10.000 anos para me curar totalmente. Hoje eu sei o quanto é bom ser bom, e entre ser maluco beleza e um sujeito normal, para nos curarmos de verdade, não podemos continuar fazendo tudo igual. Não faça tudo igual. Modifique, experimente, tente. Se não deu certo agora, não quer dizer que não vai dar certo daqui a pouco. Tente outra vez. Então nós vamos observando, nos aproximando da conclusão da nossa fala, que é preciso nos encontrarmos conosco mesmo, com este Deus interior, nos sentirmos filhos de Deus, não fugir pela porta dos fundos chamado suicídio. Outro dia um espírito dizia: o suicida é aquele que entra o mundo espiritual pela porta dos fundos. Matar-se é dar as costas ao Criador. Matar-se é dar as costas à vida, que muitas vezes não é fácil, mas vivamos com prazer. E para encerrar, eu gostaria aqui de fazer um plágio, bem um plágio, porque nós oramos muito. A oração é necessária porque quando nós oramos, nós conversamos com Deus. Acontece que na prece nós pedimos muita coisa, e tem uma coisa na prece que geralmente a gente não pede, e a gente deveria pedir. Eu me lembro da oração de Francisco de Assis. Na primeira frase da sua prece, como se ele estivesse conversando com Jesus, ele diz uma coisa extraordinária. Ele diz assim: Senhor, fazei de mim instrumento da sua paz. Nas nossas preces, vamos fazer isso também. E vamos plagiar Francisco e dizer mais ou menos assim: Senhor, fazer de mim instrumento da sua paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor que planifica, o amor que liberta, o amor que emana de Deus, o nosso Pai de misericórdia. Onde houver injúrias, que eu leve o perdão que substitui o ódio, a mágoa e o rancor pelo abraço, pelo sorriso ou pelo aperto de mão. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé, mesmo que seja a fé do tamanho de um grão de mostarda, mas que ela seja capaz de mover as montanhas de nossas iniquidades. Onde houver desespero, que eu leve a esperança que nasce todos os dias com o nascer do sol, a esperança que vem nos dizer que o mal é passageiro, apenas o bem é permanente. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria da tua mensagem doce que um dia nos trouxe às margens do Genezaré ou pelas ruelas de Cafarão. Onde houver trevas, que eu leve a luz e que esta luz possa iluminar o caminho daqueles que estão na retaguarda. Onde houver a mentira, que eu leve a verdade que nos aproxima de ti, a verdade que nos faz mais felizes, porque ela nos libertará. Querido amigo, nesta vida de lutas, de labutas, de dores, de angústias, que eu não deseje tanto ser consolado, mas que eu tenha coragem de consolar o aflito, o caído da rua, aquele que não tem um ombro amigo para chorar. Que nesta vida de lutas, de labutas, de dores, de angústias, eu não deseje tanto ser compreendido, mas que eu tenha coragem de compreender aquele que me agride, aquele que me fere, aquele que me persegue. Ele não é mau, ele apenas ainda não aprendeu a amar. O amor, Senhor, que nesta vida de lutas e de labutas, eu não deseje tanto ser amado, mas que eu tenha coragem de amar a Deus, amar a Ti, amar ao próximo, amar a vida e amar, sobretudo, aqueles que ainda não me amam, porque eu já entendi, baseado na abençoada doutrina espírita, que é perdoando que somos perdoados, que é amando que somos amados e que é morrendo
quando fechamos os olhos físicos pela última vez, quando o coração deixa de bombear o sangue para o resto do corpo, quando tudo parece tragédia, é nesta hora que despertamos na vida espiritual e constatamos que a morte não existe, que Deus criou a vida e que a vida pulsa aqui, mas também pulsa acolá, e que este Deus de amor nos abençoe agora e sempre. Muita paz.